Olá pessoal, bem-vindos à última aula sobre teoria de ligações em complexos. Nessa aula número 11 nós vamos falar dos diagramas de energia para complexos que têm número de coordenação igual a 4. Assim como nós fizemos para os complexos de número de coordenação igual a 6, nós temos que iniciar analisando a geometria dos orbitais do metal. Os orbitais de fronteira do metal vão ser os orbitais D, S, P da mesma forma. Os orbitais D, nós já vimos lá na TCC, eles se dividem em orbitais de simetria T2 e E, sendo os orbitais de simetria T2 o DXY, DXZ e DYZ, e o de simetria E seria o DZ2 e o DX2 menos Y2. Se quisermos analisar isso de forma mais direta, podemos ir ao grupo de ponto TD e olhar nas funções quadráticas onde estão os orbitais D. Temos o orbital S, assim como na aula anterior, o orbital S é o de maior simetria, então ele vai ser o de simetria A1. E os orbitais P nós podemos ir nas funções lineares e analisar as funções lineares x, y e z, correspondem aos orbitais Px, Py e Pz, eles também têm simetria do tipo T2. Agora, analisando os ligantes, nós temos 4 ligantes, então nós temos que fazer combinações entre eles, né, os salks. Os ligantes em geometria tetraédrica podem ser vistos como estando aqui em um cubo, né, ocupando vértices opostos nas faces desse cubo. E o metal está aqui no centro. A primeira possibilidade é se todo mundo estiver em fase. E aí, como é o de mais alta simetria, né, todo mundo é em fase, então ele acaba sendo de simetria do tipo A1. A outra possibilidade seria fixando um deles com o sinal da função de onda trocado e alterando. Então nós temos essas 3 outras possibilidades. Se você não se lembra, eu vou deixar aqui o link, aqui embaixo, lá para a aula de teoria do orbital molecular, em que eu fiz todos esses cálculos para o metano, em que eu consigo mostrar os 4 hidrogênios, como eles seriam os salks deles. E percebam aqui que não tem nenhum orbital de simetria E, ou seja, não vai ter nenhum orbital que vai conseguir se ligar aos orbitais dx2 menos y2 e nem dz2. Então aqui nós temos o diagrama de energia para os complexos tetraédricos. Aqui nós temos os orbitais do ligante, são 4 agora, o de simetria A1 e os 3 de simetria T2. E aqui nós temos a distribuição dos orbitais do metal. Como a diferença de energia entre os orbitais D e os orbitais que vão se ligar do ligante é menor, os orbitais de simetria T2 do metal vão ser orbitais não ligantes. Então, o que vai se ligar mesmo vão ser os orbitais S e os orbitais D do metal. Um pouco diferente do que a gente viu lá na TLV, que a gente colocaria que seria orbitais de simetria hibridação do tipo sp3. E assim como nós vimos lá na TCC, a sobreposição dos orbitais, mesmo tendo simetria, ela não é muito efetiva. Dessa forma, a separação entre os orbitais de simetria E e T2 antiligante vão ser pequenas, de forma que o 10 aqui seja muito pequenininho também. Então, nesse caso aqui, nós temos o tetrabromido ferrato 2, que é um complexo de campo fraco. Nós temos aqui os 6 elétrons do ferro, que tem com carga 2+, tem distribuição eletrônica terminando em 3d6. E aqui os 4 pares de elétrons do ligante. Os orbitais de simetria A1 e T2, A1 ligante e T2 ligante, ficaram todos ocupando os elétrons dos ligantes, e aí depois os orbitais de simetria E e T2 asterisco, aí sim que vem os orbitais do metal. E aqui é possível perceber que essa diferença de energia é muito pequena, então não força o emparelhamento. Se nós vamos pensar também na retrodoação, nós teremos que pensar em todas as possibilidades dos orbitais P ou os orbitais Pi antiligante. Eu não trouxe todos, mas vocês vão ver o seguinte. Se a gente for analisar os orbitais Px e Py, percebe que eles vão estar ao longo das arestas do cubo. Então aqui nós temos algum desses orbitais
Então percebo que nenhum deles vai ter interação com o orbital DZ2 nem DX2-Y2 forte. E os orbitais aqui também, os π antiligantes, as ligações triplas, também não. Então, quaisquer possibilidades que nós tenhamos que venha a ter simetria E, vai ter pouca interação com os orbitais de simetria E do metal também. Então aqui nós temos o diagrama de um complexo tetraédrico que tem retrodoação. Esse aqui seria o tetracarbonil ferrato 2-. É um complexo também de campo fraco, apesar de ter ligantes de campo forte e de campo fraco, porque eu vou mostrar para vocês que o 10DQ vai ser muito pequeno também. E nesse caso nós temos aqui os orbitais de simetria A1 e os orbitais de simetria T2. E já que nós temos 4 ligantes e cada ligante tem, se for no caso da carbonilha, tem 2 ligações π. Então tem cada ligante também tem 2 ligações π antiligante. No final das contas temos 8. Não vou colocar aqui como é que se chega nessas simetrias, mas elas são desses 8 orbitais, 2 têm simetria E, 3 têm simetria T1 e 3 têm simetria T2. Os orbitais de simetria E, eles vão interagir, mas de modo fraco, com os orbitais do metal. Os orbitais de simetria T1, eles serão não ligantes, porque nós não temos orbitais de simetria T1 no metal. E o de simetria T2, eles vão interferir também na energia dos orbitais aqui ligantes também. Então, para esse complexo, nós temos 4 pares de elétrons dos ligantes e 5 pares de elétrons do metal. O ferro tem configuração eletrônica terminada em D6 4S2 ou 3D8, né? E se nós fazermos o complexo com geometria, com essa carga, né, 2-, ele vai ficar com 10 elétrons nos orbitais D. Então nós temos, nas contas, que distribuir 18 elétrons. 4 deles vão ficar aqui nos orbitais referentes aos orbitais ligantes. Depois vem os orbitais de simetria E. E aí aparece um orbital de simetria T2. Esse orbital de simetria T2 nada mais é do que os orbitais que interagiram aqui dos orbitais π. Eles estão vazios e podem receber os metais, os elétrons do metal. Então fica aqui. E essa daqui vai ser o valor de 10DQ, a diferença da energia entre o E e o T2. Este complexo não tem possibilidade de fazer a análise do valor de 10DQ por espectroscopia UV, porque está totalmente preenchido, os orbitais E e T2. Mas se for qualquer outro metal que tenha menos elétrons, vai acabar tendo menos elétrons aqui no orbital de simetria T2. Ele vai ter lacunas, então os orbitais de simetria E podem ser excitados aqui para esse orbital de simetria T2. Esses demais orbitais ficam totalmente vazios, por quê? Porque não tem mais elétrons e os ligantes já colocaram todos os elétrons aqui nesses orbitais de simetria A1 e T2. Para a geometria quadrática plana, nós temos o metal em geometria no grupo de ponto D4H. Os orbitais D dele, DXY, DXZ, DYZ, eles vão assumir as seguintes simetrias. O DXZ e DYZ eles estão aqui degenerados com simetria EG. E o DXY fica aqui com simetria B2G. Nós temos o orbital DZ2 com simetria A1G e o DX2-Y2 com simetria B1G. Nós temos que lembrar que vamos utilizar orbitais S e P também. Os orbitais S são de mais alta simetria, né? A1G, e os orbitais P, eles estão aqui, ó. Primeiro nós temos o orbital Z com simetria A2U e os orbitais os orbitais Px e Py com simetria EU. Agora nós temos que fazer o salque para os ligantes de modo similar ao que fizemos para as outras geometrias. Então nós temos essas 3 possibilidades. Ou os 4 vão estar em fase, ou eles vão estar fora de fase. Fora de fase de que forma? Dessa forma aqui, coincidindo com o orbital de simetria dx2-y2, que é aqui vai ter maior interação com os ligantes.
E podemos ter também agora uma situação em que os ligantes opostos estão com os sinais da função trocados, que vão acabar interagindo melhor com os orbitais P. Então nós temos aqui a situação que é de mais alta simetria, que é de simetria A1G. Essa daqui vai ter simetria B1G, porque ela casa bem com os orbitais dx2 menos y2. E essa aqui está ao longo do eixo x e do eixo y. Então essa aqui eles estão degenerados, elas parecem com os orbitais px e py, então vão estar aqui nos elementos de simetria, eles vão estar aqui na simetria EU. Então percebam que aqui agora nós não temos Salk com simetria nem EG e nem B2G, que são orbitais D. Dessa forma, nós não temos aquela separação igual nós fizemos para o quadrático plano lá na TCC. Aqui nós temos 3 orbitais do metal que vão ser do tipo não ligante. Então aqui nós temos o Salk dos ligantes e quais são as combinações possíveis. São várias possibilidades. Com os orbitais de simetria EU é possível formar ligações, né? Porque nós temos duas combinações de ligantes ali que podem interagir com os orbitais P. Com A1G nós podemos interagir com o orbital S, né? E podemos, assim, muito fracamente com o orbital de simetria A1G. Ó, com o orbital DZ2. Com o orbital dx2 menos y2, nós temos lá, né, essa combinação aqui, né, esse Salk que tem simetria apropriada. E os orbitais dxy, dxz, dyz vão ser não ligantes. Isso porque os ligantes se aproximam aqui nesses eixos, né, que vão formar situações não ligantes com nenhum desses metais. Então aqui nós, de novo, nós não precisamos forçar os orbitais a compensar a energia dos que interagem bem com o metal. Então esse aqui, ó, e o PZ também, tá? O PZ que agora é não ligante. Então aqui nós temos o diagrama. Vejam que na hora que a gente sai do tetraedro já complica bastante no quadrático plano. Mas aqui é possível perceber o seguinte: o EG e o B2G eles estão aqui não ligantes com a mesma energia. O A1G referente ao orbital S está aqui interagindo, então formamos 3 orbitais A1G, um deles ligante, 2 deles com características antiligante, ou um ligante, um antiligante e um com característica de não ligante. E nós temos aqui também os orbitais de simetria EU, que são referentes à interação com os orbitais P. Então aqui nós temos os 4 ligantes os 4 pares de elétrons dos ligantes, né, que tem simetria A1G, B1G e 2 deles em simetria EU, e os elétrons do metal, no caso aqui é o tetraclorido paladato 2. Então aqui nós temos os 8 elétrons dele, nós vamos distribuir, então, vamos das contas, 8 mais 8, 16 elétrons. Então fica aqui os 4 pares dos ligantes, depois vem os elétrons do metal. Mas o que acontece? Nós sabemos lá da TCC que a diferença de energia entre os 2 orbitais de mais alta energia do diagrama, eles têm diferença de energia muito grande, que é o 10dQ do complexo. Então o 10dQ está aqui. Lá na TCC, esse daqui era ocupado pelo orbital dxy, esse aqui dx2 menos y2. Perceba que aqui teve uma alteração. Quem tem simetria A1G do metal é o orbital DZ2, tá? Ele aumenta de energia um pouquinho aqui, né? Na verdade, ele altera um pouquinho a energia por causa daquela leve interação. E essa diferença de energia aqui ela é grande, maior do que a energia de emparelhamento. Então, nós temos o emparelhamento dos elétrons do metal, formando a situação em que o metal é diamagnético e não tem nenhum elétron ocupando aqui os orbitais de simetria B1G, que é onde ficam todos os ligantes do complexo. De modo similar ao octaedro, o complexo de geometria quadrática plana consegue fazer retrodoação. Por quê? Os ligantes eles continuam se aproximando aqui ao longo dos eixos, só que no caso aqui só se aproximam ao longo do eixo X e do eixo Y.
E todos esses orbitais aqui, ó, tem componentes x e y capazes de formar ligações π. Não tem, nesse caso, não tem nenhum ligante aproximando ao longo do eixo z. Mas isso não faz diferença, porque o orbital dxy, ele consegue fazer, no caso aqui, estou fazendo uma situação com os ligantes cianeto, né? Ele consegue fazer retrodoação com os 4 pares dos cianetos que estão aqui no plano XY, né? Do orbital π antiligante que está no plano XY. O orbital dxz ele consegue fazer com os orbitais π antiligante que estão aqui ao longo do eixo x e que estão perpendiculares ao plano xy. E o orbital dyz consegue fazer a mesma coisa, só que agora com os que estão ao longo do eixo y. Então aqui é possível perceber que vai existir uma quebra da degenerescência. O orbital de simetria EG interage menos com os orbitais de simetria dxy. Então esses aqui vão diminuir mais de energia, porque eles vão conseguir fazer retrodoação, enquanto esses aqui não diminuem tanto, porque eles fazem menos retrodoação. Eu não vou mostrar aqui o diagrama, porque nós já vimos que aumentou muito a complexidade para quando a gente chegou na geometria quadrática plana. Se a gente for incluir os orbitais π, vai ficar um diagrama muito mais complexo. Mas nós temos que saber que, nesses casos, se tiver possibilidade de formar ligação π, o metal vai formar e vai aumentar mais ainda o valor de 10dQ, assim como nós vimos lá para os ligantes de campo octaédrico. Então, pessoal, com isso nós finalizamos o tópico de teorias de ligações em complexos e nós nos vemos nas próximas aulas.